Hello, queridas! Tudo bem com vocês? Olha, eu sei que a gente já tá em fevereiro, mas eu queria muito gravar esse conteúdo mostrando, falando com vocês algumas coisas do que eu mais amei no mês de janeiro. Porque janeiro foi um mês tão especial, cheio de coisas assim, detalhes, acontecimentos que me deixaram muito felizes e dicas também que eu acho que vale super a pena compartilhar. Então fica aqui até o final que eu vou te contar tudo que me marcou nesse primeiro mês de 2026. Tenho certeza que tem algumas coisas aqui que vocês também vão se identificar muito. Vamos lá. O primeiro momento que foi assim o auge pra mim foi a primeira vez que eu ouvi o coração do meu bebê. Quando você descobre que tá grávida, é muito engraçado, porque é tudo muito abstrato. Você não conhece nada, não tem nada palpável, não tem nada visível. E aí dá uma certa ansiedade de ouvir logo o coração e saber que ele está progredindo, que ele está se desenvolvendo e que tá tudo bem. É o som da vida. A vida. E aí, se até então tava tudo muito silencioso, de repente esse som muda tudo dentro da gente. E foi maravilhoso, o Rodolfo também foi comigo, eu vi ele se emocionando, eu ainda tava entendendo que aquilo estava acontecendo de verdade, né? Então a ficha demorou um pouquinho a cair, mas foi um som muito gostoso de se escutar. E outra coisa que eu também amei no mês de janeiro foi poder contar para as minhas amigas, né? Eu não fui daquela grávida que ficou segurando em segredo, que não contava para ninguém, mas eu não estava conseguindo encontrar com elas antes. Eu descobri a gravidez no começo de dezembro e aí com toda a correria de final de ano. Eu só consegui contar para muitas delas depois no meio de janeiro, assim. Então, finalmente poder compartilhar isso com amigas muito queridas. Foi muito, muito, muito especial, muito engraçado. É muito bom ver a reação delas quando descobre, né? Elas ficam animadas, algumas se emocionam e começa aquele tanto de perguntas. É um momento muito gostoso para quem tá aí descobrindo uma gestação, principalmente a primeira gestação, né? E aí eu acho que quanto mais a gente compartilha com as pessoas, mais real, mais próximo daquela vida você vai se tornando, porque se você esconde, vai ficando distante e aquilo que é realmente abstrato fica mais abstrato ainda. Então, pra mim foi muito legal compartilhar, o Rodolfo também compartilhou com os amigos dele logo no primeiro minuto. Eu preferi contar presencialmente, né? Então, o que eu segurei foi porque eu queria poder contar presencialmente para as pessoas, mas foi um momento muito, muito gostoso. E agora eu vou contar uma coisa também que foi muito legal e pode servir de inspiração para vocês, que foi um jantar temático que eu e uma amiga preparamos para receber alguns amigos do nosso grupo da igreja. Ela jogou a ideia, né? E eu super topei, entrei na dela, vamos. O cardápio era pizza, a gente contratou um pizzaiolo, fazer um rodízio de pizza. E aí a gente entrou no clima e deixou a decoração bem italiana, sabe? Ficou um charme. E assim, tudo muito caseiro, né? A gente misturou as taças dela, as minhas taças, e deixou num cantinho para que quem trouxesse vinho pudesse servir. Nas mesas, a gente separou alguns forros diferentes, né? Algumas mesas tinham suplá xadrez de vermelho e branco, outras tinham uma toalha listrada de verde e branco. Nós usamos muitas velas, abajures, temperinhos frescos, né? Manjericão, alguns vasinhos de manjericão. Fizemos uma mesa com tomate cereja, com manjericão, com aquelas latinhas meio retrô de extrato de tomate. Ficou assim um charme e acho que super dá para replicar em casa às vezes para receber aí 3 pessoas, você e mais 3, ou um jantar de casal, para ficar um charmezinho diferente, uma coisa especial. Então isso ficou marcado no meu janeiro e eu simplesmente amei, adorei tanto ajudá-la a participar disso, como a ideia, né? O quanto ficou bonito, o quanto as pessoas gostaram e se sentiram muito acolhidas. De janeiro foi tipo o pico máximo do primeiro trimestre de gravidez, né? Então comida é uma coisa assim muito específica. É tipo,
eu não quero comer, mas eu sinto muita fome, mas se eu não como, eu passo mal e eu não quero comer qualquer coisa, sabe? Grávidas vão me entender, tenho certeza. E aí uma das coisas que eu mais comi no mês de janeiro foi açaí com leite ninho. Então era uma coisa assim que me dava muito prazer em comer e que me mantinha saciada por mais tempo. E outra coisa que eu curti muito no mês de janeiro foi assistir o filme da Empregada, que tava no cinema, não sei se ainda tá. Só que eu li o livro antes, então eu achei que o filme foi muito bom, perto do livro, né? Ele não deixou a desejar muita coisa, mas claro que quem lê o livro não tem aquela sensação do plot twist ao assistir o filme, né? Porque você já sabe o discorrer, a reviravolta e tudo mais. Mas claro que sempre o livro é mais legal. Você fica presa ali naquele suspense até por mais tempo, né? Então, assim, mas foi um suspense muito gostoso de ler e de assistir, que fica aí pra quem gosta do tipo de leitura ou de filme. Acho que os dois valem a pena. E uma leitura bíblica que me marcou muito nesse mês de janeiro foi a do dia 26/1. Eu sempre faço diariamente a leitura da Igreja Católica, né? A primeira leitura, Salmo e o Evangelho. E a primeira leitura desse dia foi a segunda carta de São Paulo a Timóteo, onde ele lembra, né, do que Deus deu para ele como dom. Então, ele convida Timóteo a reavivar a sua fé. Coube, assim, para um momento muito bom para minha vida. Então, me fez refletir, né? Que às vezes estamos menos entusiasmados e seguimos a Deus apenas por fidelidade, mas quando não cuidamos de um dom, ele se apaga e torna-se quase invisível. Então, quando a chama está viva, o dom acontece com naturalidade. Quando se apaga, isso vira um peso, um fardo nas nossas vidas. Então, ninguém sustenta uma missão apenas com empolgação. A missão precisa ser reavivada. O desgaste cotidiano apaga o entusiasmo e o transforma em obrigação. Então a gente não pode desistir de reavivar a chama dentro de nós, né? De um dom que Deus nos deu. E a partir disso eu fui pensando, né? Será que eu deixei esfriar? Será que eu fui deixando às vezes alguma preguiça, alguma comodidade esfriar algum dom que Deus me deu? E comecei a repensar e me fazer algumas perguntas, reavivar realmente esse dom, né? Veio um quentinho no coração maior em continuar seguindo aqui e principalmente compartilhando tudo aquilo que transborda dentro do meu coração para eu compartilhar nas redes sociais, seja através do Da Porta Pra Dentro, ou ali no Instagram mesmo, ou aqui com vocês no YouTube. Então, isso realmente reacendeu uma chama em mim de vontade de não deixar cair na preguiça, não deixar cair no desânimo e seguir em fé, firme aqui, com simplicidade, com constância, né? Porque eu acredito muito nesse dom que Deus tem me dado para compartilhar algumas coisas com você. Mas acho que vale a reflexão aí, se talvez você acha que Deus te deu algum dom que tá assim, meio no freezer, meio ali esquecido, que talvez você possa reativá-lo para sua vida. Pense nisso. E já que eu tô falando aqui de alguns conteúdos que eu compartilho nos meus infoprodutos, que é o Da Porta Pra Dentro, nos 45 do segundo tempo, a nossa última semana do mês, eu gravei uma mentoria pro Da Porta Pra Dentro versão arquivos, falando sobre como organizar a vida de dentro pra fora, e foi assim, muito profundo. E modéstia à parte, ficou muito, muito bom, que eu até acabei liberando gratuito para algumas pessoas. Caso você queira assistir e se interesse pelo tema, deixa aqui nos comentários que eu vou compartilhar essa aula de mentoria também com vocês. E duas coisinhas que eu também amei de janeiro, que eu tô super usando. Essa agenda da Squeezie. Eu tô super das listras, gente. Super cor. Então, eu amei essa agenda. Gostei muito porque ela tem um marcador semanal. Então, semanal e vertical, o que pra mim a deixa melhor ainda é esse semanal vertical, porque eu gosto de ver com os horários, comparando com os dias da semana, mais ou menos isso fica visualmente mais fixo na minha cabeça quando eu coloco os meus compromissos dessa forma.
Então, achei um chuchu, esse listrado de verde com roxinho. Amei as cores. Esse ano eu tô super das cores. E o segundo item que eu mais usei e mais amei, versão casa, cuidados com a casa, que foi o mop. Gente, eu tinha um, mas eu não usava. Eu acho que ele tava meio velho, meio estragado, e aí ele não funcionava legal. E eu tenho também o robô aspirador, que eu sempre uso. Só que quando chegou um novo mop que eu pedi, eu senti que ele é mais prático, que eu uso mais às vezes do que o próprio robô aspirador, para tirar alguma coisinha ali do dia a dia, principalmente cabelo, que cai muito no chão. Então ele é para uma limpeza seca e rápida. Também vou deixar o link aqui para vocês do que eu adquiri e eu achei ele sensacional. Super me ajudou, eu acabei usando menos o robô aspirador porque ele também demanda, tipo, colocar tudo para cima para ele poder passar e tudo mais, e às vezes é só alguma limpeza pontual que a gente precisa fazer, então o mop faz isso de uma forma mais eficiente. Foi isso! Todas as coisas que eu amei do mês de janeiro. Vou recapitular rapidinho com vocês. Primeiro foi ouvir o coração do meu bebê, que foi muito gostoso. Contar para as minhas amigas sobre a minha primeira gravidez. A decoração italiana que a gente fez para o jantar com os amigos na igreja. O açaí, que foi o meu top 1 de comidas do mês de janeiro, que foi o que eu mais repeti nesse mês. O filme A Empregada, ou filme ou livro, é uma história gostosinha aí, sem muita profundidade, mas que dá para passar o tempo de uma forma divertida. A leitura de São Paulo para Timóteo sobre reavivar os dons. Minha mentoria para o arquivo, que foi um conteúdo maravilhoso que eu vou deixar disponível para quem quiser acessar. Minha agenda, meu planner do ano, que tá um chuchu de lindo e de prático, que me ajuda muito na rotina. E por último, o mop, que me ajudou muito na limpeza eficiente da casa. E você, o que você mais amou no mês de janeiro? Me conta aqui nos comentários, que eu quero saber. Se quiser acessar também a mentoria, me manda aqui nos comentários que eu passo o link. E se você não está inscrita no meu canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Beijos!